A todo vapor, com energia, ó, lá em cima. Beleza, pessoal? Então, chegamos aí no final da nossa primeira semana aí de treinamentos do MetaEds. A gente falou, então, foram 4 aulas, né? 2 na semana passada, 2 nessa semana. Recapitulando aí bem rapidinho para a gente. No primeiro dia, a gente falou sobre o funil. A gente entendeu como funciona o funil, a gente trouxe uma outra visão sobre funil, como você pensa um funil, como é que você planeja. Na segunda aula, a gente falou sobre públicos, os tipos de públicos possíveis, como que você pode criar subdivisões dentro de cada um deles. Na aula passada, a gente falou sobre criativos, na segunda-feira. A gente falou como que a gente pode fazer criativos melhores, testar mais rápido, testar melhor. E hoje a gente vai falar, então, de como escalar o projeto do seu cliente. Então, o que eu quero dizer com escalar? Escalar beleza, você já rodou os primeiros testes, você já pegou os indicadores, você já entendeu ali tudo que está acontecendo, tudo que dá para otimizar, onde que estão os gargalos ali do seu cliente, e agora você chegou no momento de escalar. Só que aí você fica, poxa, e agora? O que eu faço? Depois que o cliente passou do Step V1, já peguei ali os indicadores dele. E agora? O que eu faço? Então, a ideia desse treinamento hoje é a gente falar de algumas estratégias que você pode implementar aí para o seu cliente ter cada vez mais resultado. Vou compartilhar aqui com vocês a minha janela. E já vou começar aqui recapitulando. Quem pode me lembrar aí? Primeira aula, quais eram aqueles 4 tipos de níveis de consciência de dor que a gente falou? Quando a gente falou sobre funil? Vamos ver quem lembra. A gente falou sobre 4 níveis de consciência sobre a dor, sobre a necessidade, para a gente poder planejar o funil em cima delas. Qual que era o primeiro nível? Vai lá, Bruna, você sabe? Sei que você sabe. Que não tinha consciência ainda, né? Exatamente. Sem consciência. Opa, tô no capo, estou gritando. Sem consciência. Então, esse é o primeiro nível de todos, o mais frio, a pessoa que está lá no topão do funil, é o cara que não tem consciência da dor ainda. Às vezes ele tem um problema, ele tem uma dor, só que ele ainda não sabe disso. Então, não tem consciência da dor. Qual que é o próximo passo para esse cara? Pensando ele descendo no funil, ele se tornando mais quente. Qual que é o próximo nível? Um de cada vez. Vai lá, Bruna. Ele tem consciência da dor. É isso? Sim. Ou tem consciência da dor é o próximo na carta? E? Tem consciência da dor e... Ou mas, se você preferir. Mas Mas, ainda não conhece a empresa, enfim, ou o produto. É isso? Ai, só eu quase. respondo. Seria aquele que não tá tem a dor, procurando. mas não sabe saná-la? Ou não tá procurando? Não tem a Exatamente. solução ainda. Ele não sim. tem a urgência A de resolver. urgência. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo do cara que sabe que precisa fazer exercício físico, sabe que está em cima do peso, que está sedentário, que está levando um estilo de vida que vai matar ele jovem, mas aí ele pensa, mês que vem eu começo, segunda-feira eu começo, posso esperar aqui mais um tempo. Eu tenho muito trabalho agora, não vou conseguir começar. É a pessoa que até sabe da dor, mas ela não dá urgência para essa dor. Ela não quer resolver agora. Qual que é o próximo passo? O terceiro nível? Não lembro. Tem consciência? Já tem consciência, já sabe como solucionar a dor? Tem consciência e está buscando uma maneira de resolver a dor. Então, assim, o primeiro cara não sabe que tem dor, o segundo cara sabe que tem, mas não é uma prioridade para ele resolver. E o terceiro nível é o cara que, beleza, agora, digamos assim, agora a água bateu na bunda, agora eu preciso resolver isso aqui. Agora virou uma urgência para mim, eu preciso resolver esse problema. Então ele está buscando uma maneira de resolver. É o momento que ele está chegando ali no meio do funil, do meio para o fundo. Ele está buscando assim, beleza, o que eu posso fazer aqui para resolver esse problema? Eu tenho a solução A, a solução B, a solução C. Beleza, qual delas vai me servir melhor? E aqui a gente já começa a entrar na etapa do fundo do funil. E por fim, tem o cara nível 4, que é o da propaganda da Polishop. Quem lembra? Vai lá, Bruna. Você lembra?
Propaganda Polishop. Polishop ganha muito dinheiro com isso, com o cara que está nesse nível aqui. Que tem... Ai, eu não lembro. Vai lá, Lucão, você lembra? Pensa propaganda Polishop. Como é que é a propaganda Polishop? Pô, cara. Pensa o cara tentando resolver um problema com o vídeo em preto e branco, aí ele resolvendo de um jeito ruim, ficando com dor nas costas, ficando Quando triste. ele encontra a solução, ou às vezes até já viu outro produto e não deu certo, é algo assim. Exatamente. Então é o cara que tentou resolver de outra maneira, não deu certo e está buscando uma maneira melhor. Esse cara aqui no nível 4 é o cara mais quente possível. Esse cara aqui, se você levar para ele uma solução melhor do que a que ele testou antes, esse cara aqui vai te dar toda a atenção. E ele não vai discutir tanto preço, porque ele sabe o valor que tem para resolver esse problema. Ele sabe que o barato sai caro. Ele já tentou resolver com um concorrente que é mais barato que você e se deu mal. Então, na hora que você chega com uma solução melhor e com um preço mais elevado, esse cara dá valor, porque ele já tentou resolver de outra forma e se deu mal. Se vocês forem ver a propaganda da Polishop, aquelas propagandas clássicas que passavam na televisão, era exatamente isso. Era aquela formato clássico. Tinha um vídeo em preto e branco, por exemplo. Você ainda varre seu apartamento todo final de semana? Você gasta tempo para varrer o apartamento? Fica com dor nas costas? Aí fica aqueles atores lá fazendo aquelas caras e bocas, botando a mão nas costas, assim, tô com muita dor. E aí fala assim, seus problemas acabaram. Chegou o novo revolucionário aqui, aspirador de pó automático. Com ele, você não precisa mais varrer seu apartamento, não precisa sentir dor, pode ficar assistindo Netflix, pode passar tempo com a família, e isso e aquilo. Enfim, é exatamente para esse cara aqui que eles estão falando. E como esse cara aqui é o mais quente de todos, cara, isso aqui vende igual água. Então, esse aqui é um cara muito bom para vocês pensarem aí, quando vocês estiverem pensando em escala, vocês buscarem esse cara aqui. Ele não é a maior parte do mercado, a grande, esmagadora maioria do mercado, para qualquer produto, a qualquer momento, está no nível 1. Nós aqui, se a gente for pensar nós mesmos, todos nós aqui, nesse momento, temos alguma dor da qual nós não estamos conscientes. E que tem algum produto, algum serviço que resolve essa dor. Mas muitas vezes a gente nem sabe que tem essa dor. Ou às vezes a gente até sabe, mas não é uma urgência para a gente resolver agora. Eu lá em casa tenho um monte de coisa que eu estou precisando trocar. Meu computador, por exemplo, ele tá uma lástima. Quem já passou aqui na minha mesa já viu. Mas não é uma urgência para mim trocar ele agora. Não é uma coisa que eu vou resolver agora. Mas eu sei que eu tenho essa dor. Então, vocês podem trabalhar tanto a questão de aprofundar, buscar esses públicos aqui, pensando numa estratégia de escala, dependendo do orçamento do cliente, tá? Vocês podem partir para cima desses dois níveis aqui, ou vocês podem tentar partir para cima desse cara aqui, ó, que ele vai ser um pouco menor, mas ele vai ser muito mais quente. Então já são duas abordagens aí que vocês podem considerar na hora de pensar uma estratégia de escala, beleza? Então já vamos começar por aqui. O que dá para a gente fazer na prática aqui no MetaAds? E aqui eu vou entrar agora, pessoal, em algumas estratégias, algumas técnicas para a gente poder pensar o cara que já está rodando bem, que já está rodando campanhas, vocês já fizeram vários testes, testaram vários públicos, o que dá para a gente trabalhar mais com esse cara aqui na prática, tá? Na prática, o que dá para a gente fazer. E basicamente hoje, deixa eu até achar um lugar aqui para a gente poder anotar, o que eu vou trabalhar com vocês? Tudo que a gente for falar aqui, ou quase tudo, vai se dividir em dois grandes pilares. A gente vai pensar, quando a gente for pensar em estratégia de escala, a gente vai pensar essa estratégia em dois sentidos. A gente vai pensar ela no sentido horizontal e a gente vai pensar ela no sentido vertical, tá? Os dois sentidos vou botar aqui, os dois sentidos da estratégia de escala. Horizontal e vertical. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vem aqui comigo, vou dar exemplos reais aqui para vocês. Se a gente vamos voltar lá na nossa segunda aula, que foi a aula sobre públicos. Lembra que a gente falou sobre os 4 tipos de públicos que vocês podem testar lá no MetaAds? Basicamente,
para resumir bastante, vocês têm 4 tipos de público só, que vocês podem testar à vontade lá no MetaAds. Quais que são? Primeiro é o público de interesses, que a gente já vai ver daqui a pouco. Segundo é o público de lookalike. Terceiro é o público de remarketing. E o quarto é o público aberto, ou público amplo. Né? Esses dois nomes aí são usados. Só para relembrar bem rapidinho cada um deles, interesses. A gente viu, né, aqueles diagramas, a gente viu a teoria de conjuntos, como é que a gente pode combinar interesses, mas basicamente interesses você está segmentando as pessoas por algum critério, por alguma coisa que ela gosta, ou por algum comportamento que ela tem, se ela é casada, se ela tem filho, se ela gosta de cachorro. Então, tudo isso aqui vai entrar em interesses. Lookalike, ou semelhante, é aquele público que você entrega uma lista para o Facebook e ele vai buscar pessoas que têm um perfil parecido com essas pessoas que você entregou para ele. O remarketing é aquelas pessoas que já engajaram com a sua marca antes. Então, lembrando, grosso modo, no MetaAds, como é que você cria uma base de remarketing? Tem 2 maneiras. Quais são, Bruna? 2 maneiras de você gerar uma base de remarketing com anúncios no Meta. Bruna? É sempre eu, né? Uhum. Tá bom, vai. 2 bases de gerar. 2 maneiras que uma pessoa entra na sua base de remarketing, pelo MetaAds. Se ela já, por exemplo, colocou alguma coisa no carrinho, ou se ela já acessou a LP, se ela já entrou em contato pelo WhatsApp alguma vez. Exatamente. A gente pode resumir isso a 2 maneiras mais simples ainda. Quem lembra? Lucão? Mais simples? Sim. A gente pode resumir isso de maneiras mais simples ainda. Como que uma pessoa entra na sua base de remarketing? Cara, ela não finalizou a compra e... desistência e pós-venda? A desistência seria não realizou a compra, no caso. Sim. Antes disso, já está pensando muito avançado. Ah, tá. Às vezes ela só visitou o site e ela entra nesse fluxo de remarketing, né? Só olhou, Exatamente. Antes disso, o que ela precisou fazer para entrar no seu site? ver seu anúncio, E conhecer depois? seu produto. Caramba, Clicar no não sei. anúncio. Clicar no Clicar anúncio. no anúncio. Exatamente. Exatamente. Então, bem resumidamente, as 2 formas que alguém entra numa base de remarketing. Ou ela te dando um clique, ou ela assistindo ao seu vídeo. Esse clique pode ser qualquer clique, cara, pode ser curtida no post, pode ser compartilhamento, pode ser comentário, pode ser clique para ir para o site, pode ser clique para abrir uma pop-up para eles cadastrar no formulário, pode ser clique para o WhatsApp, qualquer clique. Te deu um clique, se ferrou. Clicou, se ferrou. Clicou, entrou na sua base de remarketing. Ou então ele está rolando a timeline lá dele, do Instagram, por exemplo, aparece seu vídeo. Ele assiste aquele vídeo. Ele não precisa clicar no vídeo. Só do fato dele ter assistido uma certa porcentagem do vídeo, ele já entrou na sua base de remarketing também. Então, grosso modo, são essas 2 maneiras que você tem de uma pessoa qualquer entrar dentro da sua base de remarketing. E aí, claro, dependendo de onde ela clicou, dependendo do que, ou se ela assistiu um vídeo, você vai ter remarketings diferentes. Você tem um remarketing do engajamento, por exemplo, que é quando o cara só curte. Você tem um remarketing do page view, que é quando ele clica para ir para o seu site. Você tem um remarketing de quando ele abandona o carrinho. Então, ele entrou no seu site, depois adicionou um produto ao carrinho e saiu fora, e assim por diante. Você tem vários tipos de remarketings, mas todos eles, grosso modo, ou é clique ou é assistir vídeo. Fechado até aqui, pessoal? Dúvida? Não, pode prosseguir. Beleza. E, por fim, o último tipo de público é aquele público aberto ou público amplo, que é quando você deixa o próprio algoritmo do Meta encontrar o público certo para você. É quando você dá o mínimo de parâmetros para ele. Então, por exemplo, você vai falar basicamente geolocalização, gênero e idade. Você vai falar assim, Facebook, eu quero mulheres de 20 a 35 anos em São Paulo. Se vira, me entrega aí, me entrega resultado. É só dar isso para ele. E o próprio algoritmo vai encontrar, baseado no seu histórico de campanhas, baseado no seu produto, baseado em anunciantes parecidos com você, ele vai encontrar aquele tipo de público que funciona melhor para o seu produto. Beleza, pessoal? Então, esses aqui são os 4 tipos de público que a gente pode testar lá no Facebook, lá no MetaAds. E quando a gente está falando de uma estratégia de expansão, né, de escala,
que a gente vai fazer? A gente vai pensar numa coisa nova, revolucionária, uau, que a gente não pensou em nenhum momento? Não. A gente vai simplesmente pegar esses conceitos e nós vamos nos aprofundar neles. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com crescer os dois sentidos, né? Horizontal e vertical. Cara, vamos pegar, por exemplo, vamos começar com remarketing, que é mais simples de visualizar. O que eu quero dizer com você fazer um remarketing horizontal, você escalar o remarketing de forma horizontal? Nada mais é do que você testar tipos de remarketing diferentes. Você ter, por exemplo, um remarketing de quem só curtiu, um remarketing de quem assistiu um vídeo, um remarketing de quem acessou seu site, de quem foi para o WhatsApp, de quem virou lead, de quem chegou no checkout, de quem comprou. Então, isso é você escalar de maneira horizontal. É você fazer tipos diferentes daquela mesma coisa. Beleza? Beleza. E o que é você fazer você escalar de maneira vertical? Como é que você escala de maneira vertical? Você pega cada uma dessas categorias e você se aprofunda ainda mais nelas no sentido mais qualitativo. Então, por exemplo, você tem um remarketing de engajamento, certo? No remarketing de engajamento, ele está reunindo tudo aquilo que aconteceu dentro do Meta Ads, dentro do Instagram, dentro do Facebook. Então, pode ser uma curtida, um compartilhar, enfim. Só que vamos supor que você não quer só uma curtida. Porque a curtida, qualquer um pode te dar uma curtida. Não necessariamente o cara está tão interessado assim. Às vezes você quer aquele cara que compartilhou o seu post, ou que ele salvou o seu post, ou que ele comentou no seu post. Então, aí sim, você está mergulhando dentro da categoria engajamento, você está mergulhando, você está indo mais para baixo. Você quer o cara que fez o engajamento mais profundo, não só a curtida, ele comentou, ele compartilhou. Video view, por exemplo, o cara que assistiu o seu vídeo. Cara, você não quer o cara que assistiu 1 segundo do seu vídeo. Você quer o cara que assistiu metade do seu vídeo. Você quer o cara que assistiu 1 minuto do seu vídeo. Então, tem lá no Facebook, eu vou mostrar para vocês, lá no Meta, tem como você segmentar por quantos % do seu vídeo você quer que o cara tenha assistido para ele cair na sua base de remarketing. Então, por exemplo, se ele assistiu, vamos supor que você quer pessoas que assistiram pelo menos metade. Então, se ele viu 10%, ele nem cai na sua base de remarketing. O Meta nem considera esse cara. Ele passa direto. Ele tem que ter assistido pelo menos metade. Por quê? Se o cara assistiu metade, se o cara assistiu 75%, se o cara assistiu 90% do seu vídeo, significa que ele está muito interessado naquilo ali. Aquilo ali chamou atenção, prendeu a atenção dele. Então é um cara que está mais interessado do que o cara que só bateu o olho, viu 2 segundos e passou direto. Então isso é verticalizar a sua estratégia. E da mesma forma isso vai servir para todos os outros. O lookalike, você pode pensar, você pode criar lookalikes diferentes. Você pode criar tudo isso daqui de remarketing, ó, todos esses públicos aqui, você pode criar lookalikes deles. Todos esses. Você pode criar um lookalike de quem curtiu sua página no Instagram, quem acessou seu site, quem comprou, quem só adicionou o carrinho. Você pode criar lookalike de tudo isso daqui. E você também pode criar variações, degradações dentro desse lookalike. Você pode criar um lookalike de 1%, de 2%, de 3%. Também já vou mostrar para vocês como é que faz isso daqui a pouco. Mas tudo isso daqui são estratégias para você horizontalizar e verticalizar. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Perguntas para mim? Vai lá, Lucão. Pedrão, acho que só um ponto que acho que fica meio em aberto, quando a gente vai fazer os que recebe ali briefing, até copy dos criativos, principalmente de vídeo, vem roteiro de vídeo que os clientes gravam, e emotion também, eu vejo que não tem uma 100% de preocupação na questão do tempo do vídeo, no caso de um video view, ou nessa questão, porque acho que isso influencia na porcentagem de visualização, né? Porque eu sei que, tipo, pô, 15 segundos, se for 30 segundos no caso, vai dar, tipo, dois history, aí no caso 45, 1 minuto, ou mais de 1 minuto, então começa a ficar muito longo aquele vídeo. E aí eu sinto que às vezes a gente deixa isso passar um pouco, não vira uma regra 100%, sabe? Às vezes no briefing vem falando 30 segundos, mas na maioria das vezes quando o cliente grava ou envia o conteúdo, a gente meio que, eu sinto que a gente meio que deixa, vamos testar. E na verdade a gente já tem um histórico de que às vezes, pô, até 30 segundos, ou até que a gente consegue o 100%, senão vai ficar em 50% ali, entendeu? Então acho que vale da gente olhar isso aí, né?
Cara, faz sentido. Assim, lembrando, nas redes sociais tudo acontece muito rápido. Então, quando a gente está falando de um vídeo que vai para um anúncio, aqui eu vou falar do contexto do Meta, mas serve também para o YouTube, tá? Tudo isso aqui que eu vou falar de vídeos também serve para o YouTube. O que você tem que prestar muita atenção, cara? Você tem que prestar muita atenção nos primeiros 3 a 5 segundos do seu vídeo. Se você está falando de um YouTube, 5 segundos. Se você está falando de Instagram, cara, os primeiros 3 segundos são cruciais. Por quê? Lembra, o cara tá rolando na timeline lá dele. Se você não conquistar ele em 3 segundos, ele vai passar direto. Às vezes até em menos de 3 segundos. Então, assim, vídeo para rede social ele tem que ser muito direto ao ponto nos primeiros segundos. Depois desses primeiros segundos, você pode se dar ao luxo de estender um pouco mais, claro, para você desde que você mantenha ali o interesse do cara. Mas você não precisa apressar tanto as coisas. O mais importante é você capturar a atenção dele para que ele te dê uma chance. Porque se ele... Vamos supor que você faz aquele vídeo maravilhoso, tem um conteúdo lindo, só que esse conteúdo só começa depois de 15 segundos. Os primeiros 15 segundos são enrolação. É tipo, é uma introdução que demora para acontecer, sabe, para acabar. Aí depois vai entrar aquele conteúdo maravilhoso. Cara, você já perdeu o cara. Então, assim, vai muito direto ao ponto, pega esse cara nos primeiros 3 segundos e depois, sim, você pode desenvolver com mais calma. Agora que ele já tá ali, que você já pegou a atenção dele, que ele tá te dando uma chance de se mostrar, aí sim você se desenvolve com mais tranquilidade. Mas não tem uma regra assim, tipo, tem que ter 30 segundos exatos, senão não vai performar bem. Não, isso vai variar bastante de público para público, de produto para produto, enfim, da própria linguagem do vídeo, mas desde que você consiga capturar a atenção do cara nos primeiros 3 segundos, a sua chance aí de sucesso já aumenta exponencialmente. Beleza? Mais perguntas para mim? Ninguém? Então, vamos seguir. Pedro, Oi. deixa eu te perguntar. Voltando a essa pergunta aí do Lucas, que me surgiu uma dúvida mesmo. Faz muito sentido esse que ele falou. E qual que é o tempo máximo de vídeo no Meta? É 30 ou 45 segundos? Ou não tem tempo máximo? Tem mais, cara. Não, Aí depende, né? Quando a gente entra aí nos stories, cada stories tem 15 segundos. Quando passa de 15, aí o vídeo ali, ele vira 2 stories, né? Aí vai nessa lógica. Às vezes tem até aquele botãozinho, Mas, né? Continuar assistindo, mas não tem um limite, né? Isso, o feed não tem um limite, no caso, né? Tipo, ele vai ser um vídeo só, às vezes vira um Reels e tal. Mas no Stories ele obrigatoriamente vai quebrar em 15 segundos. Ah, beleza. Isso. E o Reels, você pode ter um vídeo aí de 1 hora, se você quiser. 1 hora de anúncio. Imagina. Faz uma sales letter no Instagram. Eu já vi uns Reels até que é o pessoal, tipo, subindo o filme inteiro, sabe? No Reels. Tipo, Caramba. o Shrek 2 inteiro no Reels. A rede tá diferente, hein? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Antes da gente avançar? Então, beleza. Vou mostrar aqui para vocês na prática como é que a gente cria esses públicos, para vocês terem uma noção visual de como é que funciona. Então, aqui no Meta, se vocês vierem aqui no menu sanduíche, onde tem todas as ferramentas, eu sou gordo, então eu olho para isso aqui e eu vejo um sanduíche, tá, gente? Essas 3 linhas aqui. Quando você clica nele, ele vai abrir aqui todas os gerenciadores, todas as possibilidades aqui do Meta. Vocês vão vir aqui no Públicos. Vocês vão clicar nesse botão de Públicos. Se não aparecer aqui em cima, é só rolar aqui para baixo, vai ter aqui, ó, em Públicos. E aqui onde vocês conseguem criar os públicos de lookalike, aqui onde vocês conseguem subir listas de público para o Facebook, criar públicos de remarketing e assim por diante. E aí você vai vir aqui em criar público, ele vai te perguntar, você quer criar um público personalizado ou um público semelhante? Então vou mostrar as opções do personalizado primeiro, e aqui ele vai te dar, ó, qual é a fonte desse público. Então personalizado é basicamente um remarketing. Eu quero criar um público personalizado, ou seja, eu quero criar um cohort aqui, eu quero criar um remarketing. Esse remarketing é de quê? Pessoas que acessaram o seu site, pessoas que interagiram com o seu catálogo, uma lista de clientes, você pode pegar uma planilha com os seus clientes, que você já tem nome e e-mail, sobe ela para o Facebook, você consegue fazer anúncios para essas pessoas. Quem usou o seu aplicativo, enfim, tem várias fontes de dados que você pode mandar para o próprio Meta, e tem as fontes que ele mesmo gera lá dentro. Então, por exemplo, quem assistiu o seu vídeo,
O próprio Meta está gerando esse dado. Você fez uma campanha de vídeo, a pessoa assistiu, é uma informação que foi gerada dentro do Meta e está dentro do Meta. Ele não exportou para você, não é uma coisa que veio da sua empresa para o Meta. A coisa foi originada dentro do próprio Meta. Então você pode fazer, ó, por exemplo, vamos pegar esse aqui do vídeo, vamos supor que eu quero fazer um remarketing para essa galera. E aí ele vai me dar algumas opções. Se ele carregasse, ele ia me dar algumas opções. Não entendi o que aconteceu. Espera aí. Ixi, será que eu caí? Vocês estão me ouvindo? Sim, Aqui ainda. a ferramenta te trolando Também tô apenas. escutando. Acho que a ferramenta me trollando. Mas ele vai me dar algumas opções e ali a gente vai poder escolher qual porcentagem do vídeo que a gente quer que a pessoa tenha assistido no mínimo, para ela poder cair na base. Qual o vídeo que eu quero que ela tenha assistido. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vídeo. Vamos lá, Facebook. Aí, ó, boa. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele me dá as opções. Deixa eu aumentar o zoom. Ele me dá essas opções aqui, ó. Pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos, tá vendo? Os primeiros 3 segundos, pelo menos 10 segundos, pelo menos 15, ou então porcentagem. Quem assistiu 1/4 do vídeo, metade do vídeo, 3/4 ou 95% do seu vídeo. Então, eu posso pegar aqui essa galera, eu quero pegar, vamos supor que eu quero só o cara que assistiu, assim, até o final. Ele tá muito engajado com aquele vídeo. Então, eu posso segmentar aqui, ó, só quem assistiu 95%. Ou seja, se o cara assistiu 75, 50, 25, já era. Eu não quero falar com esse cara. Esse cara, para mim, é ralé. Eu quero falar com um cara que pegou os 95%. Ou então, às vezes, não. Às vezes eu quero pegar um público maior. Então, eu posso pegar o público que assistiu 25%. E aqui é importante, pessoal. Se eu estou falando, pensa naquela teoria de conjuntos que a gente viu aquele dia. Se eu estou falando com esse público aqui, eu estou falando com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui? Sim ou não? Não, acho que se você tiver com os 95 do público, aí você tá falando com os outros, né? Era isso? Quem mais tem outra visão? Se eu marcar que eu quero quem assistiu pelo menos 25% do vídeo, eu estou pegando quem assistiu 50, quem assistiu 75, quem assistiu 95 também, ou não? Posso falar? Vai lá. Tá pegando todo mundo. Seu safado ia responder. também ia. Eu sabia que você ia falar agora. Eu falei. Seu velhote. Boa, exatamente, pessoal. Se eu Explica, estou Godoy, assistindo, então. quem assistiu a pelo menos 25%, quer dizer que assistiu 25 ou mais. Sim ou não? Ah, é verdade. Sim. Sacou? Então, o cara que assistiu 25, eu também estou pegando o cara que assistiu 50, o cara que assistiu 75, o cara que assistiu 95. Eles também entram aqui dentro. Agora, se eu falo assim, eu quero do cara que assistiu pelo menos 50, eu estou pegando o de 25? Podem responder, gente, eu não estou vendo o rostinho de vocês. Responde pra mim de novo a pergunta, Pedrão. Agora, se eu falo assim, eu quero Eu respondi o cara que só assistiu tempo, pelo vai. menos 50, eu estou pegando o cara que assistiu 25? Sim. Sim, né? Não. Não? Sim, não? Eu não Talvez, quem sei. sabe? O Rodolfo deve estar certo. Não sei, é que eu engasguei na hora que eu ia falar. Boa. Pessoal, se eu tenho que ter assistido pelo menos metade ou mais, se eu assistir 1/4, se eu assistir 25%, eu tô dentro? Acho que não. Sim, porque você assistiu a metade, não? Pensa assim, você tem uma prova, você vai fazer uma prova de vestibular. A prova vale 100 pontos. Para você passar, você tem que acertar pelo menos 50. Se você acertou 25, você passa? Não. Não. Exatamente. Se você acertou 50, você passa? Quanto que era a porcentagem mesmo que tinha que acertar? Você tem que 50? acertar pelo menos 50. Se você acertar 50, você passa? Passa. Pelo menos Passa. 50. Se Aham. você acertar 60, você passa? Passa. 90, você passa? Passa. 100, você passa? Passa. E 30? 30 não, porque o máximo é 50. Você tem que O ter mínimo, 50 pra... o mínimo é 50. O mínimo é 50. Exatamente. É a mesma lógica aqui, pessoal. Imagina que é uma prova que vale 100 pontos. E aí você está falando, olha, o mínimo que o cara tem que acertar é 25. Então, o cara que fez 25 passa, o cara que fez 50 passa, que fez 75 passa, 95 passa. Agora você fala, o mínimo é 75. Então, esses dois aqui, ó, já não passam. É só esses dois aqui, o 75 e o 95. Ah, entendi. Boa analogia. Boa.
Dúvidas aqui? Ficou claro para todo mundo? Ficou, entendi. Beleza. E da mesma forma, vocês podem aqui colocar também, ó, vocês podem escolher o tempo. Então, eu quero a pessoa que viu pelo menos 50%, mas em qual período? Nos últimos 5 dias, 7 dias, 365 dias? Então, aqui você vai escolher o tempo em dias que essa pessoa assistiu essa porcentagem que você pediu. Então, essa daqui já é uma maneira de você verticalizar. Você pode pegar porcentagens cada vez maiores. Outra maneira que você pode verticalizar, por exemplo, aí para os GTs, essa aqui é uma dica um pouco mais avançada, vamos supor que você quer fazer um remarketing para quem acessou o seu site. Vamos supor que seu cliente tem muito orçamento, ele bota muitos milhares de reais ali por mês em verba de mídia, e você tem um puta tráfego ali no seu site. Só que você quer fazer um remarketing para a galera que acessou o site. Só que você não quer fazer para qualquer pessoa que acessou o site. Vamos supor que você quer fazer só para aquelas pessoas que estão muito engajadas, sabe aquela pessoa que namora um produto várias vezes antes de comprar? Então imagina assim, você entra no site hoje, vê aquele produto, fala, acho que mês que vem eu vou comprar. E aí amanhã você volta, olha de novo, na semana que vem você volta, olha de novo, só namorando, esperando a hora certa de comprar. Você consegue segmentar especificamente essa pessoa, que está namorando um produto há muito tempo e ainda não comprou. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, vai colocar, por exemplo, todos os visitantes do site, ou então page view. Você vai colocar o período de tempo, né, nos últimos 30 dias, e você vai clicar em refinar por. E aí você pode colocar, por exemplo, a frequência. Então, por exemplo, frequência é maior ou igual a 2. Quer dizer, eu quero só as pessoas que nos últimos 30 dias acessaram qualquer página do meu site pelo menos 2 vezes. É o cara que entrou hoje, entrou amanhã, pronto, esse cara, eu quero falar com esse cara, não quero só o cara que entrou hoje, eu quero o cara que entrou hoje e que entrou amanhã, ou que entrou ontem também. Eu posso colocar um número maior, eu posso colocar o cara que acessou 10 vezes. Então eu só vou falar com aquela pessoa que está entrando todo dia ali e ainda não tomou a decisão dela. Então isso também é uma forma de você verticalizar ali o seu público. E você pode fazer isso com várias coisas. Você pode fazer, por exemplo, com a pessoa que comprou. A gente aqui costuma dar pouco valor para a retenção, né, para o pilar da retenção, pensando nos 4 pilares da V4, né, tráfego, engajamento, conversão e retenção. A gente tende a dar pouco valor para retenção, mas o cara que já comprou com você antes, ele é uma mina de ouro para você. Por quê? É até 5 vezes mais barato você vender para uma pessoa que já comprou com você antes do que você ter que conquistar uma nova pessoa, um novo cliente. Então, esse cara aqui que já comprou com você pode fazer um remarketing só para ele, quem já comprou com você. E da mesma forma, você consegue segmentar até fazer remarketings específicos para o ticket médio que esse cara deixou para você. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, pegar aqui soma de, e aí você vai escolher o valor, por exemplo. Vamos supor que está tudo traqueado certinho, e aí você consegue pegar o valor da compra desse cara. Esse cara entrou no seu site, vamos supor que você vende DocZ lá, que vende ração premium para cachorro. Esse cara foi lá e ele poderia comprar um biscoitinho de 15 reais, mas ele comprou uma ração de R$1.000. Ele comprou um pacote de ração lá para o mês inteiro para o cachorro dele por R$1.000. Então você consegue fazer um remarketing específico para esse cara que deixou R$1.000 para você. Então você pode colocar aqui, ó, é maior que, sei lá, R$900. Então a soma, ou seja, o valor que ele deixou para você nesse lifetime aí, nesse período de 30 dias, é maior do que R$900, é maior do que R$1.000. Enfim, você está falando só com aquele cara que comprou um ticket médio altíssimo. Ou então você pode pegar aquele cara, sei lá, nos últimos 365 dias, 180 nesse caso, é o valor máximo. Você pode pegar a média do valor de compra dele, a média do ticket médio dele, né? O ticket médio dele. Então você pode falar, cara, eu quero falar só com aqueles clientes que compram de mim só mais de R$500 nos últimos 180 dias. Eu não quero o cara que compra R$50. Esse cara aí, para mim, é um comprador de entrada. Eu não quero falar com ele. Eu quero falar com um cara que compra 500. Toda vez que ele vai no meu site, em média, ele compra R$500. Eu posso fazer um remarketing só para esse cara. Ou, pelo contrário, eu posso querer falar justamente com um cara pequeno. Falar, pô, você entrou aqui no meu site e você não gastou nem R$100 comigo,
a sua média de compra aqui comigo não é nem de R$100, eu quero monetizar esse cliente, eu quero aumentar o ticket médio que esse cara compra. Então, eu vou pensar uma campanha específica para esses pequenos compradores. Vou pensar uma campanha assim, cara, talvez um cupom, talvez uma promoção, compre, sei lá, leve 3, pague 2, sei lá, qualquer coisa desse tipo, para aumentar o ticket médio dele. Então, eu também posso pensar campanhas específicas para esses casos. Tudo isso aqui, pessoal, são maneiras de você verticalizar o seu público, as suas campanhas, a sua estratégia. Por que verticalizar? Porque a gente está pegando o mesmo evento, purchase nesse caso, e está colocando várias gradações dentro dele. Eu poderia pegar também outros eventos, visitantes do site, view content, enfim, aí seria horizontalizar. Mas aqui a gente tem essas duas possibilidades. Dúvidas até aqui para mim? Tranquilo. Tranquilo? Sim. Beleza, então, pessoal. Algumas outras maneiras da gente horizontalizar, aí aqui agora voltando para o gerenciador de anúncios, tá? Essa parte aqui talvez fique um pouco mais técnica para o time de design, não se preocupem, mas é bom vocês já verem para ter aquele primeiro susto e depois vocês vão entendendo com o tempo. Mas para os GTs, essa dica aqui, pega essa dica que ela é muito boa, veio de um exemplo real que o Gui fez no cliente nosso, que é a Casa Encanto, é um cliente de e-commerce que agora está com o Godoy, e ele fez isso daqui na época da Juliana, ele fez isso aqui, se não me engano, em fevereiro ou março, que ele fez essa estratégia. A gente também pode pensar numa estratégia de horizontalização quando a gente está falando em nível de conjuntos de anúncio. Então, o que o Gui fez? Ele literalmente, a gente estava anunciando para um conjunto de anúncios que são, só para contextualizar todo mundo, a Casa Encanto ela é um site que vende cama, mesa e banho. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Ela vende colcha, vende toalha, vende tapete, vende, enfim, essa daqui, ó. Ela tem um posicionamento um pouco mais premium. Então, a gente tem o desafio de fazer esse cliente aqui vender cada vez mais. Eles têm a meta de vender R$400 mil por mês. Estão contando com a gente nessa. Então, estamos aí, temos que escalar esse projeto. O que acontece? Eles têm uma verba de mídia boa, eles investem cerca de R$35 mil por mês. Então, com essa verba, a gente consegue testar muita coisa mesmo. E eu peguei uma campanha aqui só, daqui a pouco eu vou mostrar as outras, a gente testou várias coisas para eles. Mas o que acontece? Tem uma campanha nossa que a gente fez para um público que tem interesse em reforma. Então, de vários públicos diferentes que a gente está testando, lembra? O público de interesses. Então, a gente pegou o público de interesse e a gente está horizontalizando ele. Então, a gente pegou interesses em pessoal que tem reforma, pessoal que é casado, ou pessoal... Enfim, tem N interesses diferentes. Um deles foi esse aqui, o pessoal que tem interesse em reforma. Ou seja, quem está reformando agora o apartamento, reformando a casa e está querendo trocar tudo, trocar a decoração inteira. E a gente viu que esse público ele deu muito certo mesmo. E esse é um público relativamente grande. Quando você vem aqui do Meta e você escolhe os interesses aqui, você dá os critérios para o seu público, ele vai te dar o tamanho desse público aqui do lado, ó. Então, ele vai te dar o tamanho estimado do público, baseado nesses critérios que você forneceu, nesses interesses, ele vai te dizer, olha, o tamanho do seu público, nesse caso aqui, ele está entre 4 milhões e 800 mil pessoas até 5 milhões e 600 mil. Ele está nessa faixa aí. Então, o que acontece? Cara, isso é gente para um caramba. Isso daqui, cara, é, sei lá, 1/3 da população de São Paulo, da capital. É muita gente, é muita gente. Então, o que acontece? Será que com R$100 por dia, com R$50 por dia, a gente vai conseguir alcançar 5 milhões de pessoas? Não vai. Mesmo anunciar na internet ser mais barato do que na televisão, por exemplo, cara, ainda são muitos milhões de pessoas para uma verba pequena. Mesmo R$35 mil por mês, cara, para você impactar 5 milhões de pessoas, é pouco. Então, o que a gente fez? Mas a gente viu que esse público estava dando resultado muito bom. E aí, o que o Gui fez? Ele decidiu adotar uma estratégia de horizontalizar o conjunto de anúncios. O que ele fez, basicamente? Ele percebeu que o conjunto de anúncios ele estava performando bem, só que ele não estava conseguindo avançar de um certo ponto ali no custo por resultado.
ele chegou num ponto ali que ele chegou num platô. Imagina um gráfico, né? Um gráfico de crescimento, ele chegou num ponto que ele parou de crescer, parou de otimizar. O que o Gui fez? Ele literalmente duplicou esse conjunto de anúncios, então ele criou uma versão 2, tem aqui a versão 1, a versão 2 e a versão 3. Ele só duplicou esse conjunto de anúncios, com os mesmos anúncios dentro, mesmo público, mesmo tudo, e deixou igual, os dois rodando igual. Então, em vez de ser um teste AB, ficou um teste AA. São duas versões iguais, rodando em paralelo. Por quê? Cara, olha só, lembra que o nosso público potencial é de mais de 5 milhões de pessoas? Olha quantas pessoas, na prática, esse anúncio aqui impactou esse mês, agora abril, do dia 1º até hoje. Cara, 47 mil pessoas nesse aqui, mais 97 mil pessoas nesse aqui. Isso aqui não é nada, cara. Perto de 5 milhões, isso aqui não é nada. Então, o que ele fez? Ele duplicou. Quando ele duplicou, existe uma chance de você dar um overlap, né? De você falar com a mesma pessoa 2 vezes. Só que quando você está falando de um público muito grande e de uma verba de anúncio que, para essa campanha específica, não é tão grande assim, a chance de você impactar as mesmas pessoas são muito pequenas. Porque, cara, olha aqui, não foi nem 200 mil, somando tudo isso daqui, não deu nem 200 mil pessoas, e é de um público de 5 milhões. Então, você tem a possibilidade de colocar 2 conjuntos de anúncios que estão falando com pessoas diferentes, e essas pessoas diferentes têm interesses em comum, e esse interesse em comum se provou muito bom para a campanha. E olha só o resultado que ele teve. Ele duplicou, e a versão 2, que é exatamente igual à versão 1, ela teve um custo por compra menor do que a versão 1. Então, enquanto a versão 1 teve um CPA ali de R$ 64,00, a versão 2 teve um CPA de R$ 44,00. E a versão 3 ele acabou de duplicar agora, tem pouco tempo lá, só alcançou 470 pessoas. Então, ela ainda não começou a performar, mas ela já está no caminho. Então, isso daqui é o que a gente chama de uma estratégia de horizontalizar o conjunto de anúncios. É você literalmente duplicar um conjunto de anúncios que tem um público muito grande e deixar os dois rodando em paralelo. É um teste AA. E deixar as 2 versões rodando ali em paralelo, porque pode ser que dê um resultado muito bom. Ficou claro aqui, pessoal? Dúvidas para mim? Pedrão, Vai lá. o Facebook não gera um leilão, nesse caso, que tem 2 públicos igual? Geraria se você estivesse falando com um público muito específico ou se o seu orçamento desse conta de abarcar todo esse público. Mas é como a gente viu, o público é de 5 milhões e você, com seu orçamento, a gente está impactando menos de 100 mil. Então, a chance de você ter que, de um competir com o outro são pequenas, porque o público é muito grande. Sacou? Sim, nesse caso foi genial a ideia mesmo. Vai lá, Godoy. Boa, não, justamente comentando sobre isso aí, foi um ponto que eu toquei com o Gui na hora que eu assumi a conta, né? Ele já tinha passado alguns toques para a Juliana, e eu perguntei pro Gui, né? Eu falei, mano, eu tô pensando em escalar, né? Eu não tinha comentado com ele em relação a isso. Eu falei, tô pensando em escalar já a Casa Encanto em relação a alguns conjuntos, tá ligado? Só que, tipo assim, a minha visão, antigamente, era escalar de forma, mano, duplica a campanha e deixa a campanha, deixa a outra campanha rodando, tá ligado? Com esse mesmo público. Aí a gente entrou num debate, né, em relação, se eu escalar verticalmente, duplicar o conjunto, será que eu não vou brigar no mesmo leilão? Foi a pergunta que o Luquinhas fez, né? A gente tá no debate. Na teoria não, né? Porque você não alcançou seu público ideal, né? Seu máximo de público ali. E, cara, isso para todos os gestores de tráfego, mano, funciona, tá? Eu, tipo assim, Casa Encanto, mano, se você analisar aí, esse mês a gente bateu R$160 mil só de campanha. Mês passado, a gente passou o mês passado. Mano, se você abrir as outras campanhas, Pedrão, eu só faço isso, mano. Eu só duplico. Cativa, também, que é um cliente nosso, eu fiz a mesma coisa, entendeu? Tipo, até mostrei, eu tava falando com a Camilinha ali, pra gente personalizar a comunicação naquele público. Eu usei um público de aniversário, ele rendeu muito ali no começo, dupliquei ele, começou a render muito, dupliquei ele pela 3ª vez, né? Então, tipo assim, faz total sentido. Quem tiver para aplicar, mano, aplica. Isso dá muito resultado. Boa. E voltando aqui, pessoal, lembra que a gente viu teoria de conjuntos aquele dia? Então, o que a gente... Opa, o que eu fiz aqui? Vou segurar o shift para fazer um ciclo perfeito. Eu soltei o shift antes da hora. Peraí, vocês estão vendo minha tela aqui? Repente? Sim. Tá, então o que está acontecendo aqui na prática? A gente tem aqui o público de interesse em reforma, certo? Ele tem
5 milhões de pessoas. Só de curiosidade, quando você usa o K uma vez, você está falando de 1000. Quando você usa ele 2 vezes, você está falando de 1.000.000, porque é 1000 vezes 1000. Então a gente tem aqui um público de 5 milhões de pessoas. O que a gente está fazendo? A primeira campanha, o primeiro conjunto de anúncios, ele está pegando isso aqui, ó. Ele está pegando essa quantidade de gente, menos de 100 mil aqui dentro. Aí eu duplico esse conjunto de anúncios e, cara, pode ser que ele pegue aqui, ó. Aí eu duplico de novo, ele vai pegar aqui, ó. A chance dele pegar exatamente esse mesmo aqui de novo é muito pequena, porque a gente está falando de um público muito grande para um orçamento muito pequeno. Então a chance de dar esse overlap aqui, né, de um coincidir com o outro é muito pequena, porque a gente está falando de um universo bem grande. Ficou claro aqui, pessoal? Mais perguntas para mim? Fechou. Então, deixa eu só lembrar, pegar aqui minha colinha. Ficou claro, pessoal, essas abordagens horizontais e verticais para a gente pensar em escala? Isso aqui dá para você usar com tudo. Dá para você usar com o público, dá para você usar com criativo. Então, por exemplo, eu estou testando um criativo X, num formato estático. Esse criativo deu muito certo. Cara, que tal se eu fizer esse mesmo criativo, só que agora no formato de um carrossel? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou anunciando essa caneca aqui. Eu fiz um criativo estático, que é uma foto dessa caneca, e ela performou muito bem. Cara, que tal se eu testar várias fotos de ângulos diferentes dessa mesma caneca e fizer um carrossel? E em cada card eu falo de uma característica diferente dessa caneca. Eu falo que ela é térmica, eu falo que ela cabe na bolsa, eu falo que ela tem uma boa quantidade de água que ela comporta, eu falo que ela é boa de segurar, enfim. Eu dou várias características diferentes para o mesmo produto. Então, eu acabei de transformar uma coisa que era uma imagem estática num carrossel. Também posso fazer isso com um vídeo. Fazer um vídeo simples, mostrando a caneca, filmando assim a caneca por cima, pelo lado. Enfim, também é uma maneira de você pensar em como verticalizar um criativo. E horizontalizar também. Então, da mesma forma que deu certo a caneca, será que daria certo um mouse? Será que se eu anunciasse um mouse, daria certo também? Então, deixa eu testar essa outra categoria de produtos. É aquela que a gente falou do catálogo. Às vezes você tem um catálogo, você pode pensar um catálogo com seus 10 produtos mais vendidos. Um outro catálogo diferente, só com os produtos de entrada, por exemplo. O seu site custa menos de R$100. Um outro catálogo só com os produtos de alto valor, um produto que custa mais de R$500. E assim por diante. Então, tudo que vocês olharem aqui dentro do Meta, quando vocês estiverem pensando em escala, vocês podem se perguntar, cara, como é que eu escalo isso de maneira horizontal? Como é que eu crio versões diferentes disso aqui? Ou então, como é que eu faço isso de maneira vertical? Como é que eu aprofundo isso daqui? Beleza? Então, essa daí fica uma dica. E como uma dica final, né, a gente pode trabalhar aqui também, só falando um pouco mais de retenção, parte do pilar de retenção, algumas estratégias legais que vocês podem pensar para quem, vamos supor que você vai fazer um remarketing de compradores, remarketing de pessoas que já são clientes de vocês, do seu cliente. Então você pode pensar em campanhas, por exemplo, de member get member, às vezes promover um cupom para o cara, se ele indicar alguém e essa pessoa comprar com o seu cliente, os dois ganham ganham um desconto, ganham um cashback, ganham alguma coisa assim. Então essa é uma estratégia legal de trabalhar com a retenção. Ou mesmo trabalhar a fidelização, igual a gente viu. O cara que comprou um produto de entrada, você pode fazer um remarketing específico para ele comprar um produto maior, e depois um produto maior. Tem uma esteira de produtos para esse cara. Então, são maneiras aí de você também pensar em escala, não só escala no sentido de trazer novos clientes, mas sim monetizar os clientes que você já tem. Ou seja, vender mais para os clientes que você já tem. Porque o seu CAC vai ser menor, sua chance de sucesso vai ser maior. Beleza? Só para a gente encerrar, eu vou falar para você, eu comentei de passagem na segunda, que eu estou testando uma nova abordagem, um outro tipo de campanha. Você vai gostar dessa, Godoy. E eu vou comentar aqui com vocês, eu ainda não terminei o teste, mas só para deixar aqui, porque também é uma campanha que tem como objetivo expansão, tem como objetivo escala, que é a campanha de onipresença. Eu vou falar bem rapidinho, depois eu vou marcar um outro treinamento só para aprofundar nela, porque é uma estratégia que eu achei, assim, sensacional. Eu vi um cara num canal gringo falando, falei, vou testar aqui num cliente nosso, para ver como é. Que é basicamente o seguinte,
é você criar uma campanha com objetivo de alcance. Lembrando, quando você vai criar uma campanha aqui, a gente viu isso lá no primeiro dia, você tem vários tipos diferentes, você tem vários objetivos diferentes de campanha, e de todos eles, o mais barato é o reconhecimento ou de alcance. Por quê? Você não está exigindo nenhuma ação específica do usuário. Ele não precisa te dar um clique, ele não precisa virar lead, ele não precisa comprar um produto. Ele só precisa te ver. Então, esse é o objetivo de uma campanha de reconhecimento ou de alcance. Então, é uma campanha super barata. E aí, o que você vai fazer? Você cria um conjunto de anúncios com um público que é muito específico. Então, é o contrário. Esse aqui, se a gente estava falando de um público de 5 milhões de pessoas, eu quero fazer um público pequenininho aqui, que é um público que vai ter entre 50 mil e 100 mil pessoas só. E aí eu posso segmentar esse público, no caso aqui eu estou testando com um cliente que ele é uma academia de ginástica artística. Então, ele é um negócio local. Então, para ele vai funcionar muito bem. Ele está em algumas cidades do Brasil, não em todas, e ele não atende o Brasil todo, ele só atende local. Então, o que a gente fez? Eu peguei essas cidades que ele está presente, e o público dele é de mulheres que são mães. Então, quando eu fiz essa segmentação, eu peguei essas cidades aqui, passou até um pouquinho, foi para 124 mil a 146 mil, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando com um público muito, muito específico, muito, muito pequeno, para os padrões do Meta, né? Falar de um público de 100 mil pessoas é muito pequeno, porque ele trabalha na casa dos milhões. Só que é justamente isso que eu quero falar com um público pequeno. Por quê? A campanha de alcance, lembra que para o cara ter remarketing, para ele entrar na base de remarketing, ele precisa me dar um clique ou assistir ao meu vídeo? Na campanha de alcance, ela não é otimizada para ele fazer nenhuma dessas duas coisas. Então, em condições normais, se você fosse falar com um público muito grande, você não geraria uma base de remarketing, ou geraria uma base muito pequena, só uma porcentagem das pessoas que ia clicar. Mas aqui, então, como é que eu posso meio que burlar esse sistema? Quando eu estou falando com um público que é muito pequenininho, então aí sim a chance de eu ter uma base de remarketing é grande, porque o público é muito pequeno. Então eu vou fazer uma primeira campanha de alcance para esse público, e depois eu vou vir com a campanha de conversão para cima desse mesmo público. E como é um público muito pequeno, a chance de eu estar impactando a mesma pessoa 2 vezes é muito grande. Então é meio que um remarketing forçado, um remarketing artificial que eu estou fazendo aqui. Mas basicamente, então eu peguei uma campanha, um grupo de anúncio com esse público muito específico. E lembra que a gente falou na nossa aula anterior sobre criativos, aqueles 4 tipos de criativo, que é o criativo de geração de valor, criativo de depoimento, criativo de demonstração de produto e criativo com CTA. O que eu fiz basicamente? Eu coloquei um criativo em cada conjunto de anúncios. Então eu criei um conjunto de anúncios para 100 mil pessoas, coloquei um criativo dentro dele. E dupliquei esse conjunto de anúncios 9 vezes, de forma que eu tenha 10 no final das contas. E eu coloquei para cada um deles aparecer no máximo uma vez a cada 6 dias. Então, a gente consegue aqui, quando você está falando de um alcance, ó, você consegue colocar aqui quantas vezes você quer que esse anúncio apareça para a pessoa. Então, qual que é a ideia? Eu vou duplicar mais um pouco para eu ficar com 12 conjuntos de anúncio. Cada um deles está aparecendo uma vez a cada 6 dias para a mesma pessoa. Então, o que vai acontecer? Essa mesma pessoa vai ver o meu anúncio 2 vezes por dia. Só que qual que é a sacada? Ele não vai ver o mesmo anúncio. Eu dupliquei aqui, só que em cada conjunto de anúncios eu mudei o anúncio que ele mostra. Cada um deles só tem um anúncio dentro, mas esse anúncio é diferente. Então eu testei um anúncio, eu estou testando aqui 3 anúncios de valor, 3 anúncios de depoimento, 3 anúncios de demonstração do produto, e agora falta só os 3 de CTA, que eu vou incluir na sequência. Então todos os dias ele vai ver 2 anúncios diferentes desse cliente. E aí, isso na campanha de alcance. Para quê? Para a gente ficar o tempo todo ali martelando a marca na cabeça desse cara, criando a demanda, criando o desejo. Lembra? Eu quero tirar esse cara que está nesse nível aqui, ó, e eu quero levar ele pelo menos para esse nível aqui, para o nível 3. Então, eu estou fazendo isso com campanha de alcance. Eu estou martelando na cabeça dele o tempo todo. Cara, sua filha precisa disso aqui, ó, de ginástica artística. É aquela cópia que você fez, Bruna. Ó, sua filha aí que está mexendo no celular, que está vendo coisa errada, tá sedentária, não está cuidando da saúde, cara, bota ela para fazer ginástica artística. E aí eu fico martelando isso o dia todo no cara. 2 vezes por dia ele vai ver anúncios diferentes falando sobre isso, com a campanha de alcance, que é mais barata. E aí depois de algum tempo,
o cara recomenda ali, essa é uma estratégia de longo prazo, ele recomenda ali coisa de 6 meses, mas eu já vou testar ali depois de um mês, eu vou ver se os resultados estão melhorando já. Aí sim, eu vou fazer um remarketing, vou fazer uma campanha de conversão para esse mesmo público, e eu quero ver se esse público vai converter mais barato do que um público frio, porque é um público que eu fiquei ali martelando o tempo todo essa questão ali neles. Então eu estou testando isso agora, é um teste que vai demorar um pouco, né, porque ele é de longo prazo, mas assim que eu tiver resultados mais palpáveis, eu quero trazer para vocês e mostrar tudo isso, mostrar essa experiência na prática, como é que foi. Dúvidas para mim? Um de cada vez, por favor. Gostei dessa estratégia. É que para e-commerce é muito difícil usar, né, mano? Que e-commerce é embaçado. Mas Ou tem não, uma né, estratégia. velho? Se você considerar que a pessoa precisa ver o seu anúncio trocentas vezes antes de comprar, então pode ser uma estratégia interessante. Tem uma estratégia que os caras da Matriz passou para mim, que eles chamam manopla de Denner. Já ouviu essa aqui? Já ouviu essa, Pedrão? É Eu basicamente, ouvi, mas eu não sei o que é. Como é que ela é? é basicamente o que você falou. Tipo, eles utilizam uma campanha de engajamento. Por exemplo, eles não usam na publicação, eles usam tipo assim, eles pegam, eu instalei um vídeo do Instagram do meu cliente. Só que em vez de usar a publicação existente, eu pego esse vídeo e publico normal, como se eu tivesse subido na campanha normal. Aí ele deixa rodando, ele coloca uma verba um pouquinho mais alta, deixa rodando lá uns 4, 5 dias e tal. Começou a ter engajamento, começou a ter curtida. Na campanha de conversão, ele pega aquele ID das pessoas que engajaram, ele pega o ID do anúncio e joga para conversão, entendeu? Ah, boa, que ele pega a prova social, né? Isso, então, ele pega para você, vamos supor, pô, tem, sei lá, 50 mil likes e 30 mil curtidas, 30 mil comentários. Aí a pessoa vai ver, puta, mano, caralho, o bagulho é confiável, tá ligado? Tem bastante curtida, bastante comentário, entendeu? Então, Boa. essa é uma estratégia para se utilizar também. Manopla de Denner. Eu tô tentando Boa. buscar o suquinho do Chaves, mas até agora os caras não me passaram, safados. Boa, manopla de Denner, gostei dessa. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra aí a nossa quarta e última aula sobre o MetaEds. Tem muito mais coisa que dá para a gente abordar aqui no MetaEds, e eu vou fazer treinamentos mais específicos com vocês depois, mas acho que essa aqui foi para dar uma primeira visão, um primeiro panorama aí de todas as possibilidades que a gente tem na ferramenta. Então, espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem ver coisas mais específicas, depois me tragam que a gente monta treinamento aí em cima, beleza? Quero dar os parabéns aqui ao time criativo, cara, vocês são sensacionais, porque esse treinamento não era obrigatório para vocês, e vocês mesmo assim vieram, e não só vieram, como participaram, tiraram dúvidas, foram os primeiros a chegar, muitas vezes, então, cara, vocês estão de parabéns. Obrigadão aí pela força, obrigadão pela participação. Eu que agradeço o conteúdo, Pedrão. Valeu. Boa. Alguma dúvida antes da gente encerrar? Tudo certo por aqui. Deixa eu perguntar, você vai dar uma semana igual essa do Meta? Você podia dar de Google também, né? Sim, é uma boa ideia. Eu tenho que planejá-la um pouco melhor, porque o Google já é um outro universo. Eu tenho que só planejar como é que eu vou organizar isso, mas dá para fazer, é uma boa. Legal. É que o Google é chato. O Google para o time criativo não vai ser muito. Para os copies vai ser legal, mas para os. O time criativo de palavra-chave para excluir lá. Você é louco, o time criativo vale muito a pena, mano. Para os copies, sim. Para os designers vai ser tipo. Tá. A rede display não. e PMax. O time criativo faz total sentido. Eu tava comentando isso com o Brito ontem, com o Brito e com o Antônio, tá ligado? Mano, tem uma empresa de camiseta que patrocina o Roy Hunters, que, mano, praticamente eles personalizam tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Então, tipo assim, ele tem tem um vídeo que eles personalizaram que é muito engraçado, que é tipo assim, só pra dar um contexto, eles vendem uma camisa lá eles patrocinam o Roy Hunters, a camisa dele é aquela camisa que não amassa, saca? É aquela camisa que não amassa. E eles também têm, tipo, desde cueca, um monte de coisa lá. E, mano, eles fizeram um vídeo muito engraçado, que era basicamente o quê? Eles pegavam, sabe aqueles pintinhos de brinquedo que você encontra aí voltando de Osasco? Eles pegavam, eles colocaram na cueca e falaram assim, esse é o Oswaldo. O Oswaldo está triste porque ele está usando uma cueca que não deixa ele confortável.
saca? E, tipo, mano, você fica analisando, você fala assim, mano, que vídeo tosco. Mas depois ele vai começando a falar, mano, ó, essa cueca aqui, nossa, ela deixa mais confortável na hora que você vai subir suas calças, ela não enrola. Mano, é um vídeo muito engraçado, velho. Mas, tipo assim, converte pra caralho, tá ligado? Sim, boa. Bom humor converte, né, cara? É uma boa estratégia. Curti. Me passa depois esse, tô curioso. Pode pá. Não era isso. Boa. Então é isso, pessoal. Obrigado, beijos. Vou mandar a gravação para vocês depois, assim que ficar pronta. Valeu. Valeu, Pedro. Valeu, pessoal. Valeu, Pedrão. Obrigada.